bom dia, povo de Deus. Paz seja com todos. Alegrei-me quando me disseram: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Feche seus olhos, coloque sua mão direita em direção ao seu coração. O Senhor está aqui. E quando o Senhor está, Ele marca o encontro conosco. E todo encontro com o Senhor é único, especial e nos transforma para a vida toda. Amém, irmãos? E eu creio que palavras vindas do coração de Deus, o Senhor vai ministrar sobre nós nessa manhã. Pai, nós queremos derramar o nosso tesouro diante do Senhor, que é o nosso coração. Oh Pai, o privilégio que temos de estar aqui nessa manhã, o privilégio de servirmos ao Senhor, o privilégio, Senhor, de sermos chamados filhos de Deus. Pai, isso não tem preço, tudo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, e nós queremos oferecer ao Senhor o nosso coração. Unja, Senhor, a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa voz, cada batida do nosso coração, Senhor, que seja recebido pelo Senhor como um aroma agradável, Pai. Fala conosco, Jesus. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos digam amém. Abra sua Bíblia antes de você se sentar no Evangelho de Mateus, no capítulo 2. Vamos ler o versículo 11. Glória a Deus. Mateus 2, 11. Todos encontraram? Digam amém. Glória a Deus. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Então, abrindo o quê? Os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas. Quais foram essas dádivas? Ouro, incenso e mirra. Pode se assentar. Hoje não é Natal, mas hoje é Dia das Crianças. E o Senhor colocou no meu coração esse tema que eu acho tão lindo, irmãos, que são, na verdade, hoje, Dia das Crianças, né? A gente pensa em presentes, presentear. A gente pensa também em receber criança, porque a gente é uma verdadeira criança, né? Que não cresceu, só muda de brinquedo, né? Eu vi uma vez uma frase de um caminhão que eu achei tão interessante: eu ainda sou criança, só que agora eu brinco de caminhão grande. E é verdade, a gente só muda de brinquedo, mas a gente continua com os mesmos desejos, com as mesmas carências, com as mesmas necessidades de receber, não é verdade? E a palavra de Deus diz isso para nós, que o reino de Deus vai ser habitado por crianças. Porque existe na natureza da criança qualidades que nós não podemos abrir mão delas. Só que hoje nós não vamos falar sobre receber presentes de Deus, mas nós vamos falar sobre os presentes que nós podemos oferecer para o Senhor. Eu trouxe aqui umas caixinhas de presente para simbolizar o presente que cada um de nós podemos e temos condições de oferecer para o nosso Senhor. A palavra de Deus nessa referência diz que os reis magos saíram para adorar ao Senhor. E quando eles receberam a notícia, essa viagem, irmãos, foi aproximadamente 2 anos procurando a estrada, o caminho que levaria a Jesus. E eles chegam diante daquele menininho, daquela criancinha, envolvida em mantos, em panos. Eles se prostram diante do Senhor, abrem as suas malas com seus tesouros e oferecem os seus tesouros de valor incalculável para o Senhor. Nessa manhã eu quero dizer para você que você tem tesouros de valor incalculável que o Senhor veio receber de você nessa manhã. E às vezes a gente para pensar sobre Deus, irmão, será que Ele tem tudo? Deus, Ele é onipotente, Ele existe, subsiste antes de todas as coisas, diz a palavra de Deus. Deus tem todas as coisas e a gente pergunta: o que eu posso oferecer para aquele que tem tudo?
Mais do que isso, para aquele que é o Criador de todas as coisas. Ele tem todas as coisas. Mas na criação existe uma característica que Deus fez os seres humanos, que é lindo isso, que é chamado livre-arbítrio. Ele nos criou, mas Ele deu para nós a escolha de nós andarmos com Ele, amarmos a Ele ou simplesmente não termos a Ele. Tá, Senhor, o Senhor é o Deus soberano de todas as coisas, mas eu decido andar por mim, é uma escolha que nós temos. A prova que nós temos disso é Lúcifer, Judas, reconheceram Jesus, mas decidiram caminhar sem Ele. Ele é o Deus que tem tudo, mas Ele quer e anseia por tesouros que só nós podemos oferecer para Ele. O livre-arbítrio de dizer, Senhor, o Senhor é o meu Criador, mas eu quero andar contigo. Eu quero caminhar contigo, eu quero amar o Senhor voluntariamente. É isso que o Senhor aguarda de cada um de nós. Amém? Tem uma frase de um autor cristão, Lewis, que diz assim: todo menino sonha em ser homem. Todo homem sonha em ser guerreiro. Todo guerreiro sonha em ser rei. Todo rei sonha em ser Deus. Mas só Deus sonhou em ser um menino. Na escala humana, irmãos, nós só queremos subir. Só queremos avançar, né? Só queremos o máximo, só queremos subir, só queremos alcançar mais e mais. E esse mais nunca tem limite, esse mais nunca nos preenche. Mas Jesus foi aquele que fez o caminho contrário. Ele estava ali no topo, recebendo algo que a gente nunca consegue humanamente compreender, que é, imagine toda a glória que ele tinha. Mas diz a palavra que ele abre mão de toda a sua glória. Ele se esvazia de tudo que ele tem para voltar a ser um menino. Mesmo tendo tudo, ele fez isso por amar as nossas vidas. Amém? E só pelo que Jesus fez por nós já é suficiente para nós darmos presentes para o Senhor. Não é verdade? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses presentes. Primeiro, quais os motivos, né, que nós temos que são já suficientes para nós entregarmos para o Senhor tudo que nós temos. Primeiro, irmãos, Ele nos criou, Ele criou você. A vida, irmãos, ela não é algo, a ciência, por mais que ela tenha avançado, jamais nenhum cientista na face da Terra foi capaz de explicar qual a força que faz com que um espermatozoide encontre o óvulo, haja fecundação e a vida aconteça. É literalmente o milagre da vida. A concepção, ela é muito mais rara do que nós podemos imaginar. Você e eu estamos aqui porque já ganhamos uma corrida. Lá na barriga da nossa mãe, nós fomos os melhores ali dentro. Deus nos deu vida, Deus nos criou. Esse já é um motivo de sobra para nós estarmos aqui derramando os nossos tesouros diante desse Deus. Amém? Segundo, ele se esvaziou. Diga, se esvaziou. Se achando na forma de Deus, diz a palavra, ele se esvaziou e se tornou homem. Como eu falei, humanamente nós jamais vamos conseguir compreender o que é. A gente consegue compreender ele menino, ele homem. Ele vindo aqui e se fazendo homem como todos nós, isso aí nós conseguimos compreender, mas nós jamais vamos conseguir captar, compreender o que ele abriu mão, o que ele deixou, o que ele se esvaziou ali na cruz do Calvário para ter hoje o meu amor e o seu amor. Nós não estamos falando de um homem milionário como Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, tem aproximadamente hoje, 2025, quase ou mais 500 bilhões de dólares ou euros na sua conta, né? O homem mais poderoso do mundo.
Nós não estamos falando de dinheiro, mas nós estamos falando de alguém que abriu mão de tudo, de toda a sua glória e se esvaziou para vir tomar a forma de uma criança, tomar a forma de um menino, para amar você, para me amar e para ter o nosso coração. Diga amém. Aquele que sustenta todas as coisas, um dia abriu mão de tudo isso para vir a este mundo como homem e nos amar como ele fez. E depois, outro motivo de sobra para nós derramarmos os nossos tesouros diante do Senhor, ele se entregou. Outra pessoa poderia ter feito isso, mas ele mesmo se esvaziou. Veio a este mundo, sentiu as dores que todos nós sentimos. Talvez você está aqui com a alma sangrando, com o coração sangrando, com guerras e lutas que só o Senhor e você sabem. Mas não tem caminho que nós já percorremos ou vamos percorrer, que Ele também não sabe o que você já sentiu, o que está passando no seu coração. Ele é um homem de dores, sabe o que é padecer, sabe o que você está enfrentando, as suas lutas, os seus sentimentos. Ele é um Deus que preferiu se entregar na cruz por amar a nossa vida, irmãos. Isso não é um motivo de sobra para nós adorarmos a esse Deus? Amém? Tem aquele filme, não sei, acredito que todo mundo já assistiu, que chama Paixão de Cristo. Quem já assistiu? Como que chama? É o Mel Gibson, né? Que foi o coprodutor desse filme, né? Ele é ator, mas ele não atuou nesse filme, né? Tem uma cena interessante, curiosa desse filme, que eu não sabia, que é a hora em que Jesus está sendo até lançado, vai ser lançado, acho que agora em 2026, uma nova versão desse filme, que é só sobre ressurreição. Mas esse filme foi sobre a morte de Cristo, a paixão de Cristo. E tem um momento, uma cena do filme, que aparece a mão de Jesus para ser crucificado, para ser pregado, furado. E aparece uma mão, que é a mão do soldado, colocando o prego e apedrejando a mão de Jesus. Essa cena foi a única cena que o próprio Mel Gibson fez questão de fazer. E ele disse assim: eu fiz questão de fazer essa cena pregando a mão de Jesus ali na cruz, para que para sempre, quando eu olhar a cena desse filme, eu lembrar que não foi nenhum soldado romano, não foi nenhum homem que crucificou Jesus e colocou ele ali na cruz, mas foram os meus pecados que prenderam Jesus na cruz. Esse é um motivo suficiente para nós lembrarmos que Ele se sujeitou e nunca nos esquecermos, irmãos, que foi por mim, que foi pelos seus e pelos meus pecados, que Ele se sujeitou a estar ali e morrendo uma morte mais terrível do mundo, porque Ele preferiu tudo isso para nunca mais perder o meu e o seu amor. O que Deus fez, Ele fez tudo. Um Deus que fez isso não merece tudo de nós? Uma quarta e último motivo suficiente para nós derramarmos aos pés do nosso amado, do nosso Senhor, o amado da nossa alma, abrirmos os nossos tesouros, o melhor que existe dentro de nós, o melhor que existe dentro da nossa alma, o melhor do nosso amor, o melhor do nosso louvor, o melhor da nossa gratidão, o melhor das nossas ações. Esse tesouro nós podemos abrir diante do Senhor e oferecer diante dele o nosso melhor. Ele ressuscitou por mim e por você. Ele, ao ressuscitar, ele disse: eu estou ressuscitando, eu estou vivo, para dizer para você que eu estou com você todos os dias, até quando o fim chegar, até quando o fim se consumar, até quando tudo acabar. Eu preferi viver para dizer: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nos deu tudo. Ele
trocou a morte de cruz que seria nossa. Ele pega a nossa morte e nos dá a sua vida. Isso seria suficiente para cada um de nós derramarmos, irmãos, os nossos tesouros diante daquele que abriu mão de toda a sua glória, que tem tudo o que ele possui para poder ter o nosso amor voluntariamente, para dizer: Senhor, eu quero derramar diante do Senhor o meu coração. Eu quero derramar diante do Senhor os meus tesouros, o meu perfume precioso para o Senhor eu quero quebrar. Eu quero derramar todo o meu melhor diante do Senhor. São esses os presentes que Deus veio receber de nós nessa manhã. Amém? Então, já que primeiro, Ele nos criou, diga, Ele nos criou, Ele se esvaziou, Ele se entregou, e Ele ressuscitou, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O que eu posso oferecer para o meu Senhor? Presentes que hoje Deus veio receber de nós. Como os reis magos chegaram e ofereceram para o Senhor tesouros preciosos. Quais foram? Ouro, incenso e mirra. Assim como esses homens ricos, sábios, derramaram diante do Senhor Jesus os seus tesouros, eu creio também que é isso que Deus quer, que a gente entregue para o Senhor. Mas não pense que é nada de valor físico, material, é aquilo que só eu e você podemos dar presente de valor incalculável para o nosso Deus. Amém? Vieram homens ricos para adorá-lo. Você também é rico de coisas maravilhosas, de sentimentos maravilhosos, de atitudes maravilhosas que são incalculáveis diante do nosso Deus. Você tem tesouros que Deus não tem, mas Ele quer que você ofereça para Ele nessa manhã. E o primeiro deles que nós vamos falar na palavra de Deus é diga, ouro. Ouro. O que representa, simboliza o ouro na palavra de Deus, irmãos? Algo muito precioso, que todos nós aqui temos para oferecer para o Senhor. Você sabia que você tem ouro demais na sua vida? Que você tem um ouro precioso aí pulsando na sua alma, no seu coração, e hoje você vai oferecer esse tesouro para o Senhor? Se chama fé. Diga assim: a fé é a vitória que vai me fazer vencer o mundo. Irmãos, isso Deus quer de nós. Nada impressiona Deus. Corpo bonito não impressiona Deus. Inteligência não impressiona Deus. Dinheiro não impressiona Deus. Mas se tem algo que mexe com o coração de Deus, é quando Ele olha e vê lá no coração do filho dele, da filha dela, fé pulsando, que significa confiança no Senhor. Confiança na provisão do nosso Deus. Confiança que Ele já proveu tudo que nós precisamos, assim como no passado Ele proveu. No presente, hoje Ele está provendo. Se não veio, não bateu na minha porta, se não veio na minha mão, é porque eu não preciso nesse momento, porque eu sei que o que eu vou precisar, Ele é o pastor que não vai faltar em cuidar da minha alma, em trazer para o meu coração, para a minha casa, tudo que eu preciso. Provisão na palavra de Deus, porque a palavra de Deus vem para nos sustentar, principalmente nos dias maus, nos dias difíceis que nós estamos vivendo. Se não for um dia para a gente parar lá na nossa casa, abrir a nossa Bíblia mesmo e meter a cara na Bíblia e fechar a porta do quarto e dobrar o joelho e falar: Senhor, eu estou sentindo isso e aquilo, eu não estou com vontade, eu não estou com desejo, eu não quero fazer isso, eu estou pensando em desistir, eu estou pensando em largar tudo. Se não for isso, nós nunca vamos viver a promessa do Senhor de nos erguer e nos colocar de pé, porque é através da provisão da palavra de Deus que nós estaremos de pé no dia mau,
no dia da angústia, no dia da adversidade. E Ele já proveu para nós a sua palavra. Provisão de que Deus é um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Sabe que presente Deus quer que você dê para Ele hoje nessa manhã? A sua confiança nele. Nós não vamos ficar como pessoas paranoicas. O que é uma paranoia? É aquela pessoa que acha que tudo está conspirando contra ela, né? Tudo. Na igreja está todo mundo conspirando contra mim. Lá no meu trabalho está todo mundo contra mim. Quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, irmãos, nós deixamos de viver esses sentimentos para viver a pronoia. O que é a pronoia? É uma conspiração do bem a meu favor. Romanos 8:28. Todas as coisas, concomitantemente juntas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até mesmo isso que está doendo, até mesmo isso que fugiu do seu controle, que você não queria, creia que a provisão do Senhor é que tudo isso está concorrendo para que o melhor alcance sua vida, e lá na frente nós vamos entender e glorificar ao Senhor por todas as coisas. Amém? Fé na salvação. Você crê nisso? Você tem fé na salvação em Cristo Jesus? Quem aqui tem a certeza da sua salvação? Isso é o melhor que nós podemos ter na nossa vida, irmãos. Sabermos que o meu e o seu nome estão escritos no livro da vida. O seu nome está ali escrito no livro da vida do nosso Deus. O dia que chegarmos lá e formos achados do Senhor, Ele vai abrir o livro e vai estar ali: Raquel Silveira Santos Cardoso. Você pode aplaudir ao Senhor por essa maravilha. O seu nome está escrito no livro da vida. Hoje o Senhor quer receber a sua oferta, o seu perfume de fé. Apresente a sua fé para o Senhor. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. O terceiro presente, então, que nós podemos dar para o Senhor. Primeiro foi o ouro, a nossa fé. E agora eles entregaram o seu incenso. O que é o incenso, irmãos? Na Bíblia, ela é simbolizada pela oração, pelo tempo e pela comunhão, adoração ao Senhor. Esse é um tesouro que o Senhor veio receber e quer que você entregue e deposite aos pés dele. Eu amo perfume, acho que todo mundo aqui ama perfume, né? E esses aqui são em formatos de perfume. Mas perfume é uma coisa muito íntima, não é verdade? Uma coisa muito pessoal para você depositar no seu corpo. E o Senhor também ama perfumes, Ele ama aromas. E além da fé, qual que é então outro presente que nós podemos ofertar para o Senhor? Dê a Ele o seu tempo de qualidade. Derrame diante dele a sua adoração. Perfume os céus com a sua oração. A oração dos santos, ela é como um perfume que sobe e perfuma todo o céu. Quando você está ali no seu momento com Deus, dedicando aquilo que Deus quer receber de você, que é o seu tempo com Deus, a sua intimidade com o Senhor, aquilo que às vezes a gente negligencia tanto, mas que para Deus é tão suave, para Deus é tão perfeito, para Deus é tão agradável. Todas as vezes que nós estamos aqui, irmãos, e oramos e fechamos os nossos olhos, é como se um cheiro exalasse lá na sala do trono do Pai. E lá na sala do trono, Deus olha e faz: eu tenho certeza que agora a irmã Cátia está orando. Porque esse é o cheiro que ela exala quando ela está no seu momento comigo. Eu sei agora, tem gente que a gente conhece por causa do
Perfume, quando a pessoa está passando, você fala assim, será que o fulano de tal está aqui? Cheiro bom, né? Cheiro agradável. Assim são as nossas orações diante do nosso Deus. Elas sobem como perfume e Ele fala assim, ela se levantou. Ele se levantou para orar. Eu estou subindo, está chegando nas minhas narinas. E quando ele se levanta, quando ele se coloca de pé, quando ele ergue esta voz, o cheiro exala o meu coração e os céus inteiros se movem em direção às nossas súplicas, ao nosso clamor, porque é o perfume agradável que toca o coração do amado da nossa alma. O seu perfume valioso para o Senhor, as suas orações feitas em lágrimas amassadas, é essa que toca e move o coração de Deus. Dê esse presente para o Senhor. Buscar-me-eis e você vai me achar. Todas as vezes que você buscar, você vai me encontrar. Você será achado de mim, diz o Senhor. Apresente esse perfume para o Senhor, além da sua fé, a sua oração, seu tempo com Deus e a sua adoração, que são preciosos demais para o nosso Deus. O nosso terceiro e último presente se chama mirra. Mirra, irmãos, é um óleo tão interessante que ele tem o aspecto de óleo, né? E ele tem duas funções. Tão antiga a mirra, né? A mirra tão preciosa. E ela tem duas funções maravilhosas. Elas são usadas para duas coisas. Primeiro, a mirra, ela é usada para limpeza, para purificação. Antigamente, as pessoas curavam as feridas, os machucados com a mirra. Passava a mirra, ela tinha o poder de limpar aquele machucado e os insetos não pousavam naquela ferida. Tem esse poder de purificar, de limpar. Mas uma outra função da mirra também que a gente vê na história de Jesus, ela tem o poder de endurecer, de manter, de mumificar. Os corpos falecidos, eles eram tratados com mirra. Diz a palavra de Deus, quando Jesus morreu, 2 homens, né, Nicodemos e José de Arimateia, pegaram o corpo de Jesus e limparam, passaram mirra. Maria Madalena, aquela mulher que depositou aos pés do Senhor o seu perfume, né? Maria depositou o seu perfume, ela estava preparando o corpo de Jesus para o sepultamento. Biblicamente, irmãos, então, a mirra tem para nós 2 sentidos, que é a pureza e a permanência. Você quer dar esse perfume para o Senhor? Pureza e permanência? O Espírito Santo, ele tem o poder de purificar o nosso coração e de nos tornar santos, santificados, para que nós nos apresentemos puros diante do Senhor. Deixe o Espírito Santo hoje santificar, purificar o seu falar. Deixe o Espírito Santo hoje purificar os seus olhos. Deixe o Espírito Santo hoje purificar aquilo que você toca. Deixe o Espírito Santo purificar aquilo que você pensa, aquilo que passa na sua mente. E mais do que isso, irmãos, a mirra, ela está presente em momentos de dor, em momentos difíceis, como nós aprendemos aqui, em momentos de morte, em momentos de doenças, de feridas. A mirra traz para nós esse símbolo de que, apesar da dor, apesar das dificuldades, haja o que houver, nós vamos permanecer firmes e fiéis e íntegros diante do nosso Deus. A palavra de Deus diz assim que Deus, ele se alegra quando um filho dele padece injustiças aqui nessa terra por amor a ele.
E quando a gente pensa nisso, a gente pode pensar assim, mas Deus é um Deus cínico. Deus é um Deus sádico, que gosta de ver o nosso sofrimento. Não. Ele gosta de ver que mesmo diante da dor, mesmo diante de um momento difícil, você como a mirra está ali, com o seu coração, dizendo para o Senhor: Deus, eu posso estar sendo criticado, eu posso estar sendo humilhado, eu posso estar sendo perseguido, as coisas podem não estar saindo como eu quero, mas o meu caráter diante do Senhor não vai mudar. Amém? Eu vou permanecer firme, mesmo na dor, mesmo chorando, e eu creio que é isso que Deus deseja de nós. Amém, irmãos? Esses tesouros que só o Senhor pode, que só o Senhor tem, na verdade só nós podemos dar para o Senhor, que Ele veio receber de cada um de nós nessa manhã. Primeiro, o ouro que simboliza a nossa fé. Segundo, o incenso que representa as nossas orações, a nossa adoração, o nosso tempo de intimidade com Deus. E em terceiro lugar, a mirra ardente. Só pode ser santo aquele que é habitado por um Espírito que é santo. E nessa manhã, o Espírito Santo está habitando o nosso coração, removendo de nós as impurezas, nos purificando, nos aperfeiçoando, para que a glória de Deus seja vista através de nós. Dê esses presentes para o Senhor. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele subsiste antes de todas as coisas, e por meio dele, todas as coisas existiram. Irmãos, Ele abriu mão de tudo que Ele tinha, para ter em troca tesouros que só nós somos capazes de dar para o Senhor. Nessa manhã, que você abra o seu melhor, que você abra os tesouros que estão aí escondidos no seu coração e derrame aos pés do amado da sua alma. Deposite nele a sua confiança. A palavra de Deus diz para nós concluirmos nessa referência sobre os reis magos que foram orientados por uma estrela para seguirem o caminho, a rota para encontrar Jesus. Sempre vai existir uma luz que vai brilhar na escuridão da nossa vida, para nos conduzirmos até o amado da nossa alma. Nunca deixe de confiar, de acreditar na luz gloriosa do amor de Deus que está brilhando todos os dias, mesmo diante da escuridão de sonhos que foram frustrados, de dores que estão calejando, derramando sangue na sua alma. A luz do amor de Deus continua brilhando para nos conduzir à boa, perfeita e agradável vontade do amado da nossa alma. Eu queria concluir nessa manhã, que é uma manhã do Dia das Crianças. Ele se esvaziou. Eu queria, irmã Elida, que a senhora trouxesse essa criancinha aqui. Vocês estão vendo essa criancinha? Tão frágil, né? Tão dependente. Tão vulnerável. Você pode imaginar Jesus abrindo mão da glória dele para virar isso aqui, para virar essa criancinha tão dependente, tão carente, que vai passar por todos os caminhos. Você já imaginou o que é Deus abrindo mão da glória dele para dizer: eu vou descer, eu vou tomar a forma dessa criancinha, eu vou ser carente, eu vou precisar de cuidados, eu vou padecer dores. Mas ele fez tudo isso por você e fez tudo isso por mim. E ele faria isso todas as vezes que fosse necessário, para ter o meu amor, para ter o seu amor, para ter tesouros que só nós podemos derramar para ele,
que é para dizer: Senhor, a minha fé não está depositada nas minhas circunstâncias, Pai, não está firmada na minha dor, naquilo que deu errado na minha vida, mas a minha fé está no Senhor, o autor e consumador da minha fé. Eu abro meu tesouro nessa manhã para derramar diante do Senhor a minha oração, a minha intimidade com o Senhor, a minha adoração que não tem preço e ninguém pode dar para Jesus. Isso que eu posso e eu nasci para dar para o Senhor. Eu vim derramar diante do Senhor a pureza da minha vida, de um coração que dedica ao Senhor a santidade, que escolhe todos os dias ser santo. Eu posso pecar, eu posso me contaminar, mas eu prefiro me separar para o amado da minha alma, para viver e alegrar o coração do Senhor com o perfume que exala da minha alma, mesmo que doendo, mas é esse perfume que Ele merece receber. Se coloque de pé nesse lugar. Se coloque de pé diante do Senhor, e hoje é você que vai oferecer para esse Deus que fez tudo, que não mediu nenhum esforço, que não renunciou nenhuma dor para ter o seu coração. Então feche os seus olhos e derrame o seu vaso diante do Senhor. Abra a sua mala e deposite aos pés do seu amado os tesouros que são incalculáveis, que são de valor precioso para Ele. Oh Jesus, levante a sua voz e declare: eu quebro o meu vaso, Senhor. Se você quiser vir até aqui à frente, pode vir. Se você puder se ajoelhar, mas não perca essa oportunidade de derramar tudo para o Senhor, de abrir os seus tesouros para o Senhor. Oh Deus, nos ensine. Aos teus pés estou pra render tudo que nós queremos derramar o nosso tesouro diante do Senhor. Tudo que aquilo que só eu posso fazer, meu Deus. A oferta que o Senhor veio buscar de mim nessa manhã. Nós entregamos o nosso tesouro ao Senhor. Lágrimas, oh Jesus, que vão cair, se derrame diante do Senhor. Basta um olhar no teu rosto. O Senhor abriu mão de toda a sua glória, foi por mim, foi perdoar, foi para ter o meu amor, Jesus, foi para ter a minha fé diante do Senhor, foi para receber nessa manhã um perfume agradável, Pai. Que são as minhas orações, que é a minha adoração, que é o meu tempo de qualidade com o Senhor. Purifica o meu coração, Jesus. Purifica os meus olhos, Pai. Purifica o meu falar, Senhor. Purifica o meu sentir. Purifica o meu fazer, Pai. Purifica a minha alma, o meu interior, o meu corpo, as minhas necessidades, Senhor, as minhas carências, Jesus. Eu quebro meu vaso. Deus, nós vamos permanecer contigo até o fim. Tu és o amado, meu amado. Entregue diante do Senhor, igreja. Diga: Pai, eis aqui a minha oferta ao Senhor. Me perdoa, Pai, porque eu tenho negado para o Senhor tantas coisas, Jesus. Eu tenho negado serviço na obra do Senhor, passando por cima, meu Deus, de dons que o Senhor confiou a mim. Me perdoa, meu Deus, porque o meu perfume não tem sido totalmente do Senhor. Oh Deus, o meu frasco tem perdido a oportunidade de exalar o aroma do seu coração. Mas purifica meu interior, Jesus. Fortalece o teu povo, Pai. Edifica a tua igreja nessa manhã. Alicerça a tua igreja nessa manhã, Pai. Para sermos a noiva que o Senhor veio, morreu por ela, se entregou por ela, se esvaziou por ela. Tudo o Senhor fez por ela. Nada o Senhor reteve, nada o Senhor deixou de entregar por ela. E assim nós derramamos o nosso tesouro aos teus pés. Se agrade do nosso coração, se agrade da nossa vida, Pai. Nunca mais
diante a nossa adoração será a mesma. Eu rasgo, quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés. Glória a Deus.